Olá, no Gotas de Sustentabilidade de hoje eu vou trazer 5 podcasts que a gente tem usado muito para nos informar e que a gente tem amado. O primeiro de todos é o nosso podcast Micro Revoluções. A gente criou esse podcast por causa do nosso desejo de aprender mais, de nos aprofundar nesses temas que a gente sempre traz aqui, né? De sustentabilidade, meio ambiente. Vou falar alguns temas que a gente traz lá. Minimalismo, Ayurveda. Esses foram os que eu fiz, né? A Paulina Chamorro falando sobre a questão dos oceanos, plástico no planeta. Tem aquele selo de madeira FSC que a Mariana conversou, ela explicou qual é a importância de manter uma floresta em pé. Tem um episódio maravilhoso sobre upcycling com uma curadora de artesanato que chama Luli Viana. Ela contou sobre como que é essa busca dela pelo artesanato pelo Brasil. Tem a conversa com a Mari Rico, que eu acho riquíssima, que é a Mari é do Instituto Estre, que é um instituto que faz um trabalho super legal de conscientização ambiental. Essas conversas, assim, do nosso podcast são todas muito leves e gostosas. Você pode lavar a louça ali e ficar escutando, ou você pode estar indo dormir e ficar escutando, ou você pode tomar banho e ficar escutando. E eu gosto muito do jeito que a Mariana conduz as entrevistas. O segundo podcast que eu queria indicar aqui pra vocês é um podcast que a Mariana me apresentou. Eu fiquei completamente apaixonada. Chama Prato Cheio. É um podcast sobre alimentação. Nossa, mas esse tema é muito abrangente, né? Tem 1000 aspectos da alimentação. Episódios que eu escutei e eu fiquei assim de cara. Um episódio que chama Moça da Lata, que fala sobre como a Nestlé conseguiu dar um jeito de reformular as receitas dos doces tradicionais brasileiros para que eles levassem os produtos da empresa. Desde quando a Nestlé queria que os bebês tomassem leite condensado. Fala muito sobre essa marca, né, da Moça da Lata, Nestlé, né? Um conteúdo jornalístico de primeiríssima qualidade. Tem um episódio que chama Faça Amor, Não Faça Carne, que fala sobre a relação de machismo, masculinidade e o consumo de carne. E vai falando, né, como essa coisa masculinidade e a carne tá introjetada na nossa sociedade. Outro podcast que eu adoro, que é um dos meus preferidos, é o da Giovana Nader, O Tempo Virou. Um podcast muito gostoso de escutar, porque a Giovana também tem um jeito muito leve de conduzir as entrevistas. E eu senti que nessa segunda temporada ela convidou pessoas que têm um discurso muito amoroso, apesar delas estarem envolvidas em lutas muito importantes e, enfim, difíceis, né? São pessoas que têm um discurso muito amoroso. Por exemplo, a Lana de Holanda, que é uma comunicadora e analista política que fala sobre o ecofascismo. Eu nem sabia que isso era um termo. Por exemplo, essa ideia de que você achar que o ser humano é um vírus, é a pior espécie que tem aqui no planeta, e que é o grande responsável por todas as questões que tem no planeta Terra. Isso não é uma maneira construtiva, né, de ver a nossa existência, né? E também não nos dá força pra lutar e acha que o ser humano é como se ele fosse ruim de nascença, né? Gostei também muito do episódio do Bem Viver, né? Ela conversa com o Thiago Ávila, que é um socioambientalista, e ele explica, né, como que seria essa nova forma de existir, de habitar o planeta. Esse é um podcast, assim, facinho de digerir, assim. E dá vontade de desligar o podcast dela e correr pra fazer alguma coisa, né? Claro que eu não podia deixar de falar do podcast que faz 5 anos agora, que é o podcast da Paulina Chamorro. Antes da gente saber o que era podcast, ela já tava lá produzindo um monte de conteúdo com essa temática, né, da sustentabilidade, do meio ambiente, dos plásticos nos oceanos, do cuidado com a terra, que são debates muito ricos, muito intensos, né, sobre esses diversos temas. O penúltimo é As Árvores Somos Nós, o podcast do Greenpeace. E também é levado de forma muito leve, então você pode reparar aí que as indicações são indicações gostosas de se ouvir. O último episódio que eles gravaram é sobre agroecologia, então eles falam da importância de consumir menos alimentos com veneno, de valorizar o pequeno produtor, sobre a questão do MST, inclusive uma das entrevistadas é do MST e ela conta, né, como é que é essa questão deles serem um dos maiores produtores de alimentos agroecológicos. O último que eu quero indicar aqui é um podcast Macaca Véia, que já tá aí muito tempo, que é o Mamilos. É um podcast jornalístico, traz diversos temas que vão muito além da sustentabilidade, né? Até não é tão verdes marias, né?
Mas tem um episódio específico que eu quero recomendar, que é uma conversa da Marina Silva com a Isabela Teixeira, que são duas ex-ministras, né? A Marina Silva todo mundo conhece, mas a Isabela Teixeira também é ex-ministra do Meio Ambiente, e elas debatem, né, a nova economia global e qual é o papel do Brasil nessa nova economia. Eu juro que encheu meu coração, assim, porque eu vivo tendo conflito, assim, de ficar desesperançosa, de, ai meu Deus, o que tá acontecendo com o planeta? E a Marina Silva, ela dá uma injeção de ânimo, assim, ela já tá há tanto tempo nessa luta. Eu terminei o podcast também cheia de esperança. Eu adoro quando conseguem fazer isso comigo. Então essas são as minhas indicações, espero que vocês tenham gostado.